Não tinha sacerdotisa em Israel. Ele escolheu 12 homens para serem apóstolos. Ele podia com facilidade ter escolhido apostolisas ou apóstolas, se depende do nome. Ele não teria dificuldade. Tinha Maria, mãe dele, que ele podia ter colocado como apóstola. Ele escolheu 12 homens. Meu falecido marido não queria que eu fosse pastora e o senhor me disse que ia eliminá-lo se ele continuasse impedindo meu ministério com Deus. E cumpriu. Olha aqui, a certidão de óbito, ele queria me limitar e Deus limitou ele na sepultura. O pastorado feminino é parte do ministério de mulheres, ele é bíblico? Então vamos supor, ela é uma pastora e o marido não é. E o marido frequenta a igreja da sua mulher. Como é isso? Então em casa ela é submissa ao seu marido, mas na igreja ela é líder espiritual do seu marido? Isso não tem o menor sentido, não encaixa. No vídeo de hoje você vai descobrir por que a mulher é tão odiada de Gênesis a Apocalipse. Eu quero mostrar para você que tanto Jeová como os patriarcas, como também todas as tribos do antigo Israel, até mesmo Jesus Cristo, os apóstolos e a igreja primitiva, assim como os pais da igreja, por que essas pessoas, essas tribos e instituições odiavam tanto as mulheres? Quer saber mais sobre isso? Então fica comigo que eu te conto tudo em mínimos detalhes logo após a nossa abertura. Além da Fé com Jason Ferrer. Brasil, nós estamos de volta. Eu sou o Jason Ferrer, apresentador do canal Além da Fé, e por isso é uma honra muito grande receber você aqui, assim como receber o seu cordial e fortíssimo abraço que você vem de todas as partes do Brasil e do mundo para me dar, através da sua confiança, da sua credibilidade, da sua ajuda, do seu apoio. Muito obrigado a você que nos apoia, porque você é membro do nosso canal. Então, muito obrigado mesmo. Você também que deseja nos apoiar, seja membro do nosso canal, nos fortaleça, para que a nossa voz possa chegar em mais lugares, chegar em mais corações, chegar em mais mentes, chegar em mais ouvidos. Essa é a nossa intenção, tá ok? Brasil, hoje nós vamos falar uma coisa que eu sei que isso vai pegar muitas mulheres por aí, mas eu queria muito que as mulheres, o vídeo de hoje é voltado para elas. Inclusive, se você puder, manda esse vídeo para tua prima, para tua irmã, para tua tia, para tua mãe, para tua avó. Manda esse vídeo para a tua amiga, para aquela pessoa que vai à igreja. O meu desejo é que o vídeo de hoje possa chegar no coração dessas mulheres, possa chegar nos seus ouvidos, possa esclarecê-las quanto à mensagem da Bíblia. Muitas mulheres estão dentro da igreja, mas não conhecem este livro aqui. Não conhece a Bíblia. Ela acha que esse livro foi escrito por homens ou por mulheres, por amantes de Deus, pessoas que foram iluminadas, inspiradas, reveladas, que receberam uma divina revelação de Deus e que escreveram essas coisas. E que ela, por exemplo, ela é especial, ela é o espelho que reflete a imagem do Senhor, ela é a pupila dos olhos do Senhor, enquanto que não é nada disso, Brasil. Eu quero mostrar para todas essas mulheres, de Gênesis a Apocalipse, que ela é odiada e dentro da Bíblia. Eu quero mostrar isso para ela. Brasil, eu quero começar o vídeo de hoje esclarecendo, deixando bem claro logo no início da criação do universo, de todas as coisas dentro da Bíblia. Eu quero deixar bem claro que a mulher só foi criada apenas e unicamente porque Adão, exatamente Adão, não encontrou entre os animais uma fêmea. Em seguida, Brasil, Deus, ele tira do homem a mulher, para deixar bem claro que a mulher é apenas uma parte do homem, ou seja, é apenas uma extensão do corpo dele. É como se fosse um membro do corpo controlado pelo homem, algo que possui o homem, porque foi tirado do homem. Observe atentamente que a maldição da mulher, teve a maldição da mulher, a maldição da serpente, a maldição de Adão. A maldição da mulher foi uma das piores maldições. Em primeiro lugar, você vê que dentro da maldição, a mulher teria que sentir bastante dor para dar à luz. Em segundo lugar, você vê que o desejo dela seria para o seu marido. Faz parte da maldição isso daí. Quer dizer, a sua vontade, os seus prazeres, o seu ir e vir, a sua liberdade e a vida dessa mulher. A liberdade dessa mulher dependeria unicamente da aprovação do marido. E em terceiro lugar, você vê que Deus deixa bem claro, Ele te governará. Isto quer dizer que Deus está dizendo que a vida, a estrutura da mulher, em todos os sentidos, seriam governados pelo macho.
mesmo sem o consentimento dela. Senhor, eu não quero isso. Sim, mas ele te governará. E para você ter uma ideia, cara, de como a Bíblia é misógina, de como esses patriarcas aqui, eles trataram a mulher de uma maneira mais nojenta possível. Em um dos 10 mandamentos, em Êxodo, capítulo 20, versículo 17, é só você observar. A mulher é apenas uma das coisas, um dos itens das coisas que pertence ao homem. E não pode ser cobiçada por outro homem, é isso que a Bíblia está dizendo. Nessa lista, a primeira coisa que aparece não é a mulher, mas a casa. Em segunda que vem a mulher. E nessa lista de valores, a mulher está na mesma posição dos jumentos, dos bois e dos escravos. É só você ler. O problema de muitas pessoas é que elas não leem a Bíblia. E se elas leem, elas passam tão rápido. E se elas não passam rápido, elas também não entendem. Veja, a mulher é tratada como uma das coisas nesse mandamento. Ela não vale mais do que uma casa. Ela não passa de um objeto. Ela não passa de algo que pertence ao homem e que não pode ser cobiçada. Eu gostaria que as mulheres, inclusive, percebessem, cara, atentamente, abra os seus olhos, o seu cérebro para perceber isso. Veja, olha, nós sabemos, por exemplo, os nomes dos filhos de Abraão, mas qual era mesmo o nome das filhas de Eva? Você sabe? Não sabe. A Bíblia não relata. Elas não são citadas. Por que não são citadas? Porque não eram importantes, não foram importantes. Fica comigo porque eu vou te mostrar cada bomba que você não vai acreditar que isso tudo está dentro da Bíblia. Olha, veja, só para nós termos uma ideia, as tribos de Israel são 12 tribos, concorda comigo? São 12 tribos, por quê? Por causa dos 12 filhos de Jacó. Mas, Brasil, presta atenção, Jacó também teve filhas, e somente uma filha dele chamada Diná é citada na Bíblia. E nenhuma tribo levou o nome das mulheres, somente o nome dos homens. Eu gostaria que você mesmo pegasse a Bíblia aqui em Gênesis, capítulo 17, versículo 10, e você vai ver, cara, que o pacto de Deus não é com a mulher. O pacto de Deus é com o homem, isso é bíblico, está aqui. Em Êxodo capítulo 13, versículo 13, Deus prefere nitidamente, deixa claro, que ele prefere os machos e ele rejeita de maneira bem nítida as fêmeas, as mulheres na cara dura. Em Êxodo capítulo 21, versículo do 7 até o 10, você vê algo horripilante dito pelo próprio Deus dentro da Bíblia. Você vê Deus permitindo que o pai venda a sua própria filha como escrava. Essa foi a melhor opção, a melhor alternativa que Deus encontrou. Quer dizer, venda sua filha, ande de acordo com a cultura vigente do seu tempo. Venda seus filhos e suas filhas como escravas. Veja atentamente agora no capítulo 22 de Êxodo, no versículo 16 e 17. A Bíblia deixa bem clara que qualquer um poderia estuprar uma mulher, poderia estuprar uma virgem, mas teria que se casar com ela e pagar uma taxa ao pai. Veja que ridículo. E Deus está dando lá orientações de como tudo isso deve se suceder com a mulher. Veja que coisa impressionante e estarrecedora. Está escrito em Levítico, capítulo 19, versículo 20 até o 22. Quer dizer, qualquer homem, qualquer senhor poderia pegar a sua escrava, poderia estuprar a sua própria escrava e depois ele poderia chegar para Deus pedir perdão e estava tudo certo, estava tudo ok. Quer dizer, e a mulher, cara? Ah, mas a mulher é escrava, né, Jason? E eu sou Deus, eu posso fazer o que eu quero. E na Bíblia toda, Brasil, o pau canta legal, é sempre nos ombros das mulheres. Em Levítico ainda, no capítulo 21, no versículo 9, se a filha de um sacerdote decidisse fazer sexo de forma que Deus não aprovasse, ela teria que terminar na fogueira. Quer dizer, só imagina Deus olhando para uma mulher que fez sexo antes do casamento e dizendo para ela: opa, querida, tudo bem? Agora chegou o momento, você vai ter que ir para a fogueira, simplesmente porque você fez sexo. Ah, Deus, mas eu tive essa vontade de fazer sexo porque é uma vontade biológica. É algo que o Senhor mesmo colocou dentro de mim. Sim, minha querida, mas você usou o seu cabaço muito antes do permitido. Então, fogueira, fogo nela. Saindo do livro de Levíticos, você vai para o livro de Números. E nesse livro, cara, algo bárbaro, algo extremamente nojento que vem da parte do próprio Deus, Jeová, está escrito na Bíblia. No capítulo 31, versículo 17, Deus ordena que morra todas as mulheres que conheceram homens. E deixou bem claro para os profetas e os sacerdotes que somente as mulheres virgens deveriam ser poupadas. E as mulheres que conheceram algum homem? Mate.
todas elas. Agora veja que algo aberrante, cara. No segundo livro, no caso, em 2 Samuel, no capítulo 12, versículo 11, Deus, ele procura um modo de castigar os homens. Como é que ele encontra esse modo? Ele encontra esse modo se utilizando das suas mulheres, como se as mesmas não tivessem a menor vontade, o menor valor, o menor sentimento. Quer dizer, Deus pune as mulheres para chegar à punição nos homens. Ainda em 2 Samuel, só que no capítulo 12, versículo 7 e 8, veja que coisa ridícula que vai acontecer. Deus entrega para Davi todas as posses, tudo que pertencia ao ex-rei Saul, o rei de Israel. Então tudo que pertencia ao rei Saul foi passado para Davi. E entre essas coisas que pertenciam ao rei Saul estavam as mulheres. As mulheres passavam de um rei para o outro como se fosse objeto. Quer dizer, as mulheres são bens herdáveis na Bíblia. São objetos, são utensílios, são posses dos homens. Quer dizer que Deus então teve a brilhante ideia de passar às mulheres, seres humanos do sexo feminino, com sentimentos, pensamentos complexos, criada por ele, entre aspas, mas passar para o outro rei, como se fosse uma herdade. E eu vou te contar uma outra coisa que vai deixar os pelos da tua cabeça em pé. Presta bem atenção. Veja, Deus, querendo castigar Davi, ele afirmou o seguinte para Davi. Ele disse que pegaria as mulheres do seu harém, porque Davi tinha um harém, para que essas mulheres fossem usadas por outros homens em pleno meio-dia. Isso tudo para humilhar Davi. Deus, em outras palavras, falou o seguinte, falou: Davi, eu vou pegar todas as suas mulheres, todas elas, e vou fazer com que essas mulheres sejam abusadas, em pleno meio-dia. Isso tudo, Davi, porque eu quero punir você. Brasil, eu quero interromper a sua programação rapidamente, apenas para explicar esse texto de 2 Samuel, capítulo 12, versículo 11 e 12, que é um dos textos mais horríveis, eu acredito, de toda a Bíblia, de todos os textos horríveis que se existem. Davi, na verdade, ele pecou contra Deus, e Deus, para punir Davi, ele deixou bem claro, falou: eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti. Quer dizer, Deus querendo punir Davi. E tomarei as tuas mulheres perante os teus olhos. Quer dizer que Davi iria ver que parte dos seus bens, da sua propriedade, no caso mulheres, coisas, objetos, seriam tirados deles para serem usados por outros homens. É isso que Deus está dizendo aqui. E as darei a teu próximo. E as darei, quer dizer, não importa o sentimento da mulher, não importa o pensamento dela, não importa o que ela sente, o desejo dela, nada disso. E as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Quer dizer, Deus está dizendo que em plena praça pública, diante dos olhos de Davi, diante dos olhos de todo Israel, Deus vai pegar essas mulheres para que elas sejam objeto de uso, para que os homens possam usá-los, para isso atingir Davi. É como aquela pessoa que quer punir o pai, aí acaba punindo o filho. É aquela pessoa que quer punir o homem, aquela mulher que quer punir o homem, vai lá e arranha um carro do homem, quebra os vidros, acontece. Quer dizer, mexendo no objeto do homem para atingir o homem. E Deus diz no versículo 12, porque tu o fizeste oculto. Quer dizer, o que você fez escondido, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então quer dizer que Deus está deixando bem claro que tudo isso ele vai fazer em praça pública, diante dos olhos de todos e diante do sol, né? Para que todo mundo veja essa vergonha. E as mulheres, lasque-se. Veja que maneira maravilhosa e extraordinária Deus teve para punir o próprio Davi, quer dizer, se utilizando de objetos dele, se utilizando das mulheres dele, punindo as mulheres, abusando das mulheres para se vingar de Davi. Glória a Deus. Eu ouvi um amém aí? Em Isaías, no capítulo 3, versículo 16 e 17, nós temos aí uma grandiosa revelação. Eu gostaria que você do outro lado se atentasse para esse versículo. Veja que Deus odeia toda e qualquer mulher que anda de cabeça erguida. Mulheres que se dominam. Deus odeia essas mulheres. Ele deseja mulheres de cabeça baixa, olhando para o chão, sofrendo a vergonha, sofrendo todo tipo de covardia, mas sempre obediente, de cabeça baixa para o homem. Essa mulher que Deus ama. E para você ter uma ideia de como era a igualdade de homens e de mulheres e como Deus tratava um e como Deus tratava o outro de forma completamente justa e igual, veja que os sacerdotes, eles eram os únicos responsáveis em ensinar a lei ao povo. Nunca houve sequer uma única sacerdotisa na Bíblia, Brasil. Isso está dentro da Bíblia, você vê isso. Juiz era uma função civil. Débora podia ser juíza, Hulda podia ser
Uda podia ser uma juíza, Débora podia ser uma profetisa, mas os profetas não eram ofício. Profetas eram pessoas que Deus levantava para exortar a igreja, chamar a igreja ao arrependimento, podia ser homem ou mulher, mas o ofício, aquela pessoa separada, ungida, para se dedicar ao governo do povo de Deus, isso era um cargo no Antigo Testamento para o homem, era o sacerdote, não tinha sacerdotisa em Israel. Talvez você me diga, Jason, tem alguma coisa errada aí, porque veja, Débora, Miriam e Hulda profetizaram, sim, verdade, profetizaram, mas elas não exerceram ensino autoritativo diante do povo. Débora, por exemplo, foi juíza em Israel. Por causa de que ela foi juíza? Simplesmente, Brasil, por causa da omissão masculina. Todavia, portanto, contudo, porém não obstante, ela não convocou o povo para a batalha, mas ela encorajou Baraque, um homem, um macho, para fazer isso. Está escrito em Juízes. Talvez você queira alegar e dizer que Débora tinha autoridade sim, porque ela julgava. Bom, Brasil, a palavra julgava não significa governar, nem tampouco ensinar, mas simplesmente, unicamente decidir controvérsia. Ah, mas os filhos de Israel subiam a Débora para o juízo. Brasil, por favor, entenda, ela não estava governando, ou não estava ensinando a um grupo, mas apenas julgando questões do povo, debaixo de uma palmeira. Isso mesmo, debaixo de uma palmeira. Está escrito em Juízes, capítulo 4, versículo 5. Mas para você que acha que Débora exerceu alguma autoridade sobre a tribo ou sobre o povo, sobre os homens, é só você olhar o que diz Hebreus. Hebreus capítulo 11, versículo 32. Veja que nesta lista das pessoas lembradas, dos heróis lembrados, dos homens lembrados, você não vê o nome de Débora, meu amor. Você vai ver o nome de Baraque, o nome dele foi lembrado e o de Débora foi omitido na história. Agora nós vamos para o Novo Testamento. Sim, porque muitas mulheres dizem, mas isso foi na época da lei. Agora, na época da graça, é todo mundo igual, homens e mulheres, tudo igual. Não. Aí é que é pior. Veja, meu amor, dentro do Novo Testamento, Jesus, por exemplo, ele teve várias seguidoras, ele teve várias mulheres que, inclusive, o serviam com dinheiro, mas ele só escolheu os apóstolos e apóstolos homens. Em nenhum momento do Novo Testamento Jesus se reporta às mulheres para lhe dar poder, ou para lhe dar algum tipo de autoridade, ou para lhe dar algum tipo de ministério. Não, de modo nenhum. Apenas aos homens, e deixa isso bem claro em Mateus capítulo 10, mostra até o nome dos homens, do qual ele deu esse poder. E na Santa Ceia? Na Santa Ceia, com toda certeza, Jesus convidou mulher. Não. Na última Santa Ceia, Jesus, de igual modo, também só convidou homens para comer o seu corpo, para beber o seu sangue. Não tinha uma única mulher na última Santa Ceia. Veja que coisa impressionante. Nem mesmo os apóstolos, quando substituíram Judas, você lembra que Judas se suicidou. Então, para substituir Judas, poderia ter colocado uma mulher. Não é verdade isso? Uma apóstola. Vamos colocar, mas não. Eles colocaram Matias, meu amor. Não escolheu uma única mulher. O apóstolo, o Pedro, João, seja lá o que for, coloca eu, Mateus, coloca eu aqui, Bartolomeu, coloca eu. Não, meu amor. Jesus não chamou mulher, não. Jesus só chamou homem. Veja, Brasil, que até mesmo na escolha dos diáconos, os apóstolos nunca e jamais pensaram em mulheres, apenas nos homens. Isso está escrito aí em Atos capítulo 6, versículo 3. Aí você me diz assim, bom, você fala que a mulher não pode ensinar, que a mulher não pode exercer autoridade biblicamente falando, mas Priscila não ensinou Apolo? Verdade. Ensinou Apolo como? Com Áquila do lado. E eles ensinaram Apolo em particular, não no público. A Bíblia diz, tomaram-no consigo. Veja o versículo bíblico e leia. Então você vê, Brasil, que a Bíblia não deixa brechas para a mulher ter autoridade, para a mulher exercer algum tipo de autoridade ou exercer algum ministério dentro da Bíblia. Não está em nenhum lugar. Aí você fala, e nas cartas paulinas? Aí foi que piorou. Agora que o caldo engrossa. Veja, na carta aos Efésios, no capítulo 5, versículo 23, Paulo vai deixar uma regra, vai deixar uma ordem cronológica de como funcionarão as coisas. Veja que ele diz que o marido é o cabeça da mulher. Não pode a mulher na igreja ser o cabeça do marido.
Nunca, jamais. Aí você diz para mim, olha, mas as mulheres profetizavam na Bíblia. Bom, isso aí é verdade, eu concordo com você. Mas isso não é ensino autoritativo. O ensino autoritativo foi reservado unicamente aos homens, minha querida. E Paulo, ele deixou bem claro nas suas cartas. Ele falou o seguinte: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Então, quer dizer, as ordenanças que Paulo dá para a igreja, principalmente para as mulheres e para os escravos, eram algo que vinha de Jesus Cristo. Porque ele falou, eu sou o maior imitador de Jesus. E Paulo deixou muito claro a ordem de todas essas coisas. E ele ensinou isso aos coríntios. Ele ensinou um padrão bíblico. Primeiro, ele falou, o marido é o cabeça do lar. Ele não disse que era mulher. Ele falou, o marido é o cabeça do lar. Os pastores são os cabeças das suas igrejas locais. E Cristo é a cabeça da igreja global. E Deus Pai é o cabeça de Cristo. Está aí escrito. Só não vê quem não quer. Agora, esse argumento que defende que a mulher pode pregar se ela estiver debaixo da autoridade do pastor, meu amigo, isso aí é antibíblico, isso é heresia, isso aí é falacioso. Quando Paulo ele escreve aos Gálatas dizendo que em Cristo não pode haver judeu, não pode haver grego, ou pelo menos escravo, liberto, nem homem, nem mulher, ele está tratando unicamente, Brasil, sobre a salvação. Ele não está falando de pregação. Ele não está falando de autoridade, ele não está falando de ofício. E muitas mulheres se utilizam da carta de Gálatas, capítulo 3, versículo 28, para dizer que ela é igual ao homem, que o poder que o homem exerce, que o ministério que o homem tem, que os dons que os homens têm, as mulheres também devem ter. Mentira, meu irmão. O texto está falando de salvação, que todos são iguais, comprados, lavados e remidos, justificados pelo sangue de Jesus, mas os ofícios são diferentes. Sabe por que eu falo isso para você? Porque é só você analisar os textos bíblicos. Na Bíblia, em qualquer Bíblia, não existe nenhuma orientação de Deus para pastoras. Deus se referindo diretamente a pastoras. Somente a pastores no masculino. Paulo deixa expressamente claro, Brasil, que as mulheres deveriam aprender em silêncio. Como que deveria ser o comportamento da mulher? Em silêncio, com toda a submissão, e não ao contrário. Aí você me pergunta, bom, será que a mulher pode ser presbítera, pode ser pastora, pode ser bispa? Não, segundo a Bíblia, não. Veja que dentre as coisas, o bispo, ele deve ser apto para ensinar. Ele deve ser esposo de uma só mulher. Logo, o texto se trata de homem. Porque, veja, tem o bispo, o apóstolo, tem que ser esposo de uma só mulher. Quer dizer, então não está falando de mulher aí, concorda comigo? Mas será que uma mulher pode se afadigar da palavra de Deus? Será que ela pode pegar a palavra de Deus para ensinar? Também não, Brasil. Porque somente os presbíteros, no caso, os homens, podem fazer isso. Quer dizer, os homens são os únicos que têm a autoridade de Deus para ensinar. E as mulheres, silêncio. Quietas e obedientes. É só você observar, veja que de Gênesis a Apocalipse não existe um único lugar, um único espaço que dê à mulher a autoridade para que ela possa ensinar, para que ela possa pegar a palavra de Deus e fazer uso dela. Veja que em todas as instruções quanto ao procedimento no trato com as ovelhas, o que é? É sempre no masculino, ser brando para com todos, apto para instruir, tudo no masculino, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem. Quer dizer, tudo isso se refere aos homens. Estão todas essas palavras no masculino, Brasil. O ofício das mulheres, para você que quer saber qual é realmente o ofício das mulheres, o ofício é esse. As idosas devem ensinar as jovens recém-casadas a amarem os seus maridos, a se submeter a eles e cuidar dos filhos, pilotar fogão, meu amor. É só isso, é somente isso que reserva as mulheres. Você quer algo mais? Saia da religião. Eu sei que tem muitas mulheres se debruçando, se contorcendo neste exato momento e ao mesmo tempo alegando que existe o sacerdócio universal dos crentes. Mas veja que o sacerdócio universal não diz respeito ao ensino autoritativo da igreja, mas ao acesso de todos os crentes a Jesus. É apenas isso. Esse é o sacerdócio universal. Você é igual no plano da salvação. Mas aqui nesta terra, você tem que estar sempre em silêncio, obediente ao seu marido. Observe uma coisa comigo, veja que os anjos das cartas do Apocalipse,
Todos eles eram pastores. Os pronomes estão todos no masculino. Você percebe isso? Aí você vê que o Espírito Santo é homem, Jeová é homem, Jesus é homem, os anjos, Rafael, Miguel, Gabriel, seja lá o que for, até Satanás, até o diabo, até os demônios estão no sexo masculino. Nem os demônios são mulheres, não existe uma demônia. Em toda a Bíblia só existe uma única mulher que exerceu completa influência e domínio autoritativo, que agiu, que ensinou, que agiu com autoridade. Esta mulher é chamada Jezabel e ela é tratada com total e pleno e profundo desprezo, como também ela é considerada uma ímpia. Então, se você do outro lado quer ensinar ou quer exercer algum tipo de autoridade dizendo que você é pastora, então você, na verdade, não é nada mais, nada menos do que uma Jezabel da Bíblia. Brasil, nós chegamos ao fim de mais um vídeo, cara, e muito obrigado se você chegou até este exato momento. Eu fico muitíssimamente agradecido a você, quero muito, muito, de todo o meu coração agradecer a você pela sua credibilidade. Você sabe que em todos os meus vídeos eu trago sempre uma reflexão em todas as conclusões. É o seguinte, Brasil, enquanto a Bíblia estiver em voga, enquanto este livro aqui for o único livro de moral, de comportamento, de regra, enquanto os pastores e pregadores estiverem aí em cima dos púlpitos pregando, enquanto as mídias sociais e a população brasileira estiverem exaltando esta Bíblia e esta religião, ou a religião judaica, cristã, islâmica, Brasil, enquanto tudo isso estiver acontecendo, a mulher não passará de um produto criado por Deus para a satisfação do homem. Apenas isso, porque para Deus o poder é branco, o poder é masculino e o poder é adulto. Um forte abraço para você, espero muito que você tenha gostado deste conteúdo e aprendido um pouco mais, ou apreendido um pouco mais. Observe tudo, veja tudo, veja o sistema, tire as suas próprias conclusões. Brasil, um fortíssimo abraço, fica na paz e até o próximo vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo e deseja de forma espontânea e generosa nos ajudar a continuar a expandir este projeto pelo Brasil e pelo mundo, por favor, contribua e nos ajude através do Pix. Este é o nosso Pix, além-da-fé-jason@gmail.com. O Além da Fé lhe agradece profundamente por este ato de consciência, maturidade e responsabilidade social.